Isso, Gênesis 32, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Amém? Pode se assentar dando glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem em que muitas pessoas conhecem, mas é uma passagem que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aos irmãos, lembrando do que aconteceu na vida deste patriarca. A palavra de Deus nos mostra que ele é resultado de uma oração persistente de 20 anos de seu pai chamado Isaac. Isaac havia se casado com Rebeca aos 40 anos e durante 20 anos Rebeca não lhe dava filhos. E nesse momento Isaac se viu a orar. Ele estava a orar, a buscar ao Senhor para que sua esposa viesse a engravidar, para que Deus viesse a continuar desenvolvendo e cumprisse a promessa que havia feito a Abraão e depois a ele. E nesse sentido Isaac orou, por 20 anos orou continuamente, até que a história vai nos revelar que houve um momento em que Rebeca engravida. Rebeca engravida e não é só de um, ela engravida mais de um, e por isso ela sente o útero dela ali ficar uma bagunça, uma luta dentro do útero dela que ela não entende. Ela fica se perguntando o que está acontecendo com o meu corpo. Quando ela vai perguntar ao Senhor o que estava acontecendo em seu corpo, o Senhor revela: aí dentro tem 2 nações, aí dentro tem 2 pessoas que vão ser pais de nações. Vai haver uma divergência e o maior servirá ao menor. A história começa a se desenvolver aqui, porque quando chega o momento de Rebeca dar à luz, nós vamos perceber que o primeiro a sair é alguém peludo, e por isso dão o nome de Esaú. Mas o segundo a sair é o personagem da nossa história, e o personagem da nossa história, quando nasce, não nasce com muitos pelos, não nasce com uma característica que eles poderiam dizer: este vai ser uma bênção, este vai ser um profeta, este vai ser alguém escolhido por Deus. Mas ele nasce com uma característica que vai marcar a vida dele e o nome dele. Ele nasce com uma característica que ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão dele, e por isso dão o nome de Jacó. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Nos nossos dias, no nosso lugar aqui, nós entendemos que aquele que pega o pé do outro é alguém que incomoda, mas naquele contexto não. Naquele contexto, quem pega o pé é aquele que engana. O nome de Jacó começou aí, a sua vida se iniciou aí. A palavra de Deus vai nos dizer que estes meninos crescem. Esaú cresce no campo, ele cresce sendo um caçador, ele cresce sendo alguém valente, destemido. Com certeza alguém poderia olhar para Esaú e dizer: com certeza é o escolhido de Deus, nasceu primeiro, tem capacidade, tem caráter, é capaz de fazer muita coisa, até mesmo pela sua família. E olhavam para Jacó, que ficou ali nas tendas, crescendo com mãe. Olharam para Jacó, alguém que aprendeu a fazer alimentos, mas não tinha uma capacidade física como Esaú, e poderiam pensar: esse não tem procedência, não virá nada daí, vai continuar sendo aquilo que o homem determinou lá no início, alguém que age traiçoeiramente. E desse mesmo modo o Senhor já me liberar a primeira palavra nesta vigília. Talvez as pessoas olharam para você e disseram: você não está qualificado dentro da lista de
Deus. Você não está qualificado dentro da lista daqueles que podem ser alguma coisa, porque eu te conheço, Jacó, nascido no calcanhar de Esaú. Eu te conheço, Jacó. É alguém que cresceu nas tendas, alguém que aprendeu a fazer comida, alguém que aprendeu a ser muito delicado, mas não tem nada de característica forte, não tem aparência. Vai ser alguém que vai ficar no anonimato, mas o nosso Deus não escolhe com base no nome, na definição de pessoas. O nosso Deus escolhe com base quando Ele olha para o coração e diz: aí há resultado de transformação. A palavra de Deus nos conta no livro de 2 Crônicas que Deus está atrás daqueles que têm corações íntegros para se revelar para com eles fortes. Deus se revela forte para quem é íntegro. Deus não está atrás de pessoas muito bem qualificadas segundo a ótica humana, mas Deus está atrás de pessoas de coração disposto a ser íntegro para com Ele. É por isso que nessa noite, ainda que os homens disseram: Jacó, eu te conheço, é alguém no anonimato, é alguém esquecido, Deus está olhando para a sua vida nessa noite dizendo: até pode ter tentado definir sua vida aí, Jacó, mas eu te conheço, Jacó, eu vou mudar a sua história. Aí a palavra de Deus nos conta que passado um certo tempo, o nome de Jacó começa a levar efeitos sobre a vida dele, porque um dia Esaú chega com fome, e ele declara: estou morto de fome. Ele sente um cheiro bom vindo da cozinha, e de repente está lá Jacó preparando uma sopa de lentilhas. Estava vermelhinha, estava muito bonita, estava muito brilhoso. Aí ele sente o cheiro, é muito bom. Ele olha, está muito agradável aos olhos. Ele sente no paladar, na imaginação dele, deve que isso está muito gostoso. E aí ele se aproxima de Jacó e diz: me dá um pouco dessa sopa. Jacó olha para ele e percebe: se ele é o filho mais velho, é ele que vai receber a bênção de meu pai Isaac, é ele que vai ali viver uma bênção na vida de Deus. Ele vai ser próspero e vai ter tudo. Ele vai ser aquele que vai levar o nome de Abraão. Calma aí, eu não vou dar qualquer coisa para ele, eu vou dar uma proposta. Se ele aceitar, eu recebo a bênção no lugar dele. Me vende o seu direito de filho mais velho e eu tomo a bênção para mim e você fica com a comida. Esaú olha e diz: tá bom, eu vou fazer isso. Do que adianta esse direito? Para mim não vale nada. Se esqueceu Esaú de que aquilo que ele tinha na mão era algo tão precioso, de fazer parte da descendência de Cristo, de fazer parte de uma família que seria lembrada por toda a eternidade. Assim também Eva trocou a vida com Deus por causa da proposta do diabo. Assim também Demas trocou intimidade com Deus ao lado de Paulo por causa do mundo. Deus está dizendo nessa noite: não troca aquilo que eu te entreguei por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dinheiro, por aquilo que o mundo pode te oferecer, porque ele vai te destruir. Aí a palavra de Deus nos conta que de repente Esaú vendeu seu direito e ficou por isso. E a Bíblia deixa claro: Esaú desprezou o seu direito. Primeira vez que Jacó leva seu nome de enganador, passador para trás. A segundo momento é quando Jacó, eu vou acelerar a história, é quando Jacó decide fazer uma tramonha maior. Ali Isaac está envelhecendo, ele sabe que uma hora ele vai morrer, ele decide abençoar Esaú. Ele chama Esaú e diz: Esaú, vai lá no campo, mata uma caça, prepara aquela caça que eu gosto, traz para mim comer, eu te abençoo, e é isso, vai seguir em frente. Rebeca escuta tudo e conta para Jacó e diz: você vai fazer o seguinte, filho, você vai pegar um dos animais, vai trazer para mim, nós vamos preparar e você vai lá tomar a bênção no lugar do seu irmão. Mas mãe, eu não sou peludo como Esaú. Calma aí, nós temos um jeitinho para tudo. Nós arrumamos as roupas de pele, bota em você, fica com cheiro de campo, fica com corpo de pele e ainda por cima você traz uma comida que o seu pai gosta. E assim você consegue a bênção no lugar dele. E se for maldição, cai sobre mim, mas não vai cair sobre você. Não tem como dar errado, Jacó. Não tem
como dar errado, ninguém está te vendo no secreto. O pastor não te viu, Jacó. Ah, a pastora não te viu, Jacó. Seu líder de jovens não te viu, seu pai, sua mãe não te viu. Não tem como dar errado, Jacó. Coloca aquele traje de crente, coloca o perfuminho de crente, coloca aquele sorriso de crente, fala na frente de todo mundo, Jacó, que está dando tudo certo. Aí o Deus do céu usa um profeta que não conhece muita coisa e vai te abençoar. Deixa isso mesmo, Jacó. Para que levar uma vida íntegra mesmo? Continua sendo enganoso, continua sendo traiçoeiro, mas Deus nessa noite está declarando: Jacó vai inventando engano, vai recebendo engano do diabo, mas eu ainda sou Deus que contemplo e vejo o profundo escondido. Daniel declara sobre ele revela o profundo escondido. Hebreus diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. O Salmo 139 diz: as luzes e as trevas são a mesma coisa para ele. Quem é você para se esconder do Deus Todo-Poderoso? Jacó engana pai, engana mãe, mas tu não me engana. E aí Jacó engana o seu pai e recebe a bênção. Quando Esaú descobre, ele fica irado, ele quer destruir, ele quer matar Jacó. Mas Rebeca é inteligente, ela sabe que aos 40 anos de Esaú se casou com 2 mulheres daquela terra, que fizeram a amargura para Isaac e para ela. E ela decide ter um plano maravilhoso. Isaac faz o seguinte: pega Jacó, nosso filho, e manda lá para a minha terra, manda lá para a casa do meu irmão Labão. É melhor ele pegar a esposa lá do que a esposa aqui, visto que as esposas daqui só trazem destruição e amargura para nós. Manda ele para lá. E o plano de Rebeca: eu livro meu filho, ele vai ser acobertado, ele não vai tomar nenhum dano. E aí o que ele decide? Nós vamos enviar para lá. E Jacó então ele se despede da família e vai. E Jacó está seguindo o seu caminho. Ele está indo para Mesopotâmia, para Arã. Quando ele está indo para lá, ele decide parar num lugar, decide colocar uma pedra, deitar a cabeça e descansar. Mas quando ele pensa que está descansando, Deus que contempla todas as coisas olha para ele e diz: já que a bênção está sobre a sua vida, já que Esaú desprezou, mas você tomou posse não do jeito que deveria, e eu vou tratar seu caráter, eu vou me revelar a você. E aqui está uma escada, anjos que descem, anjos que sobem, e a voz do Todo-Poderoso dizendo: eu vou cuidar de você. Não é por causa do teu nome e do engano, eu vou cuidar de você porque há uma palavra da minha parte sobre a sua vida. É Deus liberando nessa noite sobre a sua vida, Jacó. Você é enganoso, mentiroso, olha o seu coração impuro, desejou que não era teu, mentiu, traiu, foi infiel, mas mesmo assim Deus está olhando para você, para mim, dizendo: Jacó, eu tenho uma palavra sobre a sua vida, e é por causa desta palavra que eu não vou permitir você ser destruído. É por causa dessa palavra que eu não vou permitir que as consequências dos seus atos te façam ficar totalmente moído e debilitado. Então você pode me perguntar: irmão Caleb, que palavra é essa liberada sobre a minha vida, que ainda me sustenta em pé, mesmo que eu seja tão mentiroso e traiçoeiro? É uma palavra que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra ainda te sustenta. Se não fosse o sangue de Cristo, eu não estava aqui. Se não fosse o sangue de Cristo, tu não estava sentado aí. Tu acha mesmo, Jacó, que é a sua eficácia, a sua força, a sua capacidade de enganar que faz você estar sentado aqui? Não, é o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário que não permite você ser destruído. Aí a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus promete isso a Jacó. E Jacó fica com medo, tremendo. Ele coloca uma coluna, unge a coluna e chama aquela coluna de quê? Ah, isso aqui deve ser a casa de Deus. Eu vou ter reverência aqui porque é a casa de Deus. Deixa eu te falar, quando Deus se manifesta no lugar, até aqueles que são mentirosos e enganosos começam a tremer. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos tremer diante da presença dele.
treme, se tu ainda não treme, se tu ainda não teme, é porque você não conhece o Deus do céu. Porque toda vez que alguém se aproxima de Deus, ele se sente em pecado e se prostra diante de Deus, confessando os seus pecados. Quando Moisés se viu diante de Deus, ele se humilha. Quando Daniel se vê diante do anjo de Deus, ele se humilha. Quando os homens e mulheres de Deus viam o anjo de Deus, ouviam Deus, eles tremiam de medo. Mas nós somos muito, muito orgulhosos. Nós não queremos tremer de medo, nós não queremos nem mesmo temer. Parece que até os demônios têm mais fé do que nós, porque Tiago diz que eles pelo menos tremem. Mas quantas vezes nós não trememos? Nós pecamos e continuamos a pecar e não mudamos de vida. Mas hoje o Deus de Betel veio na sua vida, assim como passou na de Jacó, para sacudir a sua vida, para balançar a sua vida. Eu não sou pregador de efeito, eu não faço sobre efeito, eu faço aquilo que o Espírito me manda. Vira para o irmão que está do seu lado e balança ele um pouquinho. Não sou pregador de efeito. Vira, balança ele, diz assim: Deus te trouxe aqui. Grita mais forte com ele: Deus te trouxe aqui para balançar a sua vida. Acorda, Jacó. Aí a palavra de Deus nos mostra que o Jacó chega na casa do tio Labão, acelerando o processo. Jacó, que pensava ser esperto, foi enganado pelo tio Labão dele. Trabalhou 20 anos para se casar com Lia e Raquel e ainda conseguir seus rebanhos. E na fugitiva, tentando enganar o tio dele, quase perde a vida, porque Labão persegue e descobre tudo que ele fez. Quase que ele morre, mas Deus não permitiu. Na situação difícil que ele está indo embora e voltando para a casa do pai dele, que é Isaac, ele lembra de Esaú e diz: Esaú vai querer me matar. Até então Jacó tem levado o nome de enganoso. Enganou Esaú 2 vezes, enganou também o seu tio Labão para poder fugir da casa dele. Está voltando com o nome da mentira. Mas Deus decide ter um plano, que é o que nós lemos aqui, para mudar a vida dele. O que Deus faz? Enquanto Jacó manda todo mundo para frente, ele vai passar pelo Val de Jaboque. Este momento em que ele passa todo mundo e fica sozinho no lugar, que aparece um homem, mas não era um homem, era o próprio Deus ali encarnado. Quando ali Deus aparece, Jacó olha e ele começa a lutar. Tem gente que pensa que Jacó deu um murro no anjo, não deu não. Tem gente que pensa que Jacó deu um chute no anjo, não deu não. Como que você sabe, irmão Caleb? Oséias capítulo de número 12 nos afirma dizendo: Jacó lutou com o anjo do Senhor, mas antes disso diz, ele suplicava e chorava. O que isso quer dizer, irmão Caleb? Apesar de pecador, ele reconhecia seu pecado e dizia para Deus: Deus, não desiste de mim. E ele chorava e orava, ele chorava e orava. Irmão Caleb, eu não entendi. O mesmo Jacó mentiroso, no dia que passa no vale, no momento da dificuldade, que sabe que se continuar com o nome da mentira um dia morre, ele começa a lutar com Deus na oração, nas lágrimas. Deixa eu te falar, a sua guerra não é material, a sua guerra é em lágrimas, em choro, em pranto, na oração. A oração ainda é a forma melhor do crente batalhar. É o crente lutando com Deus no sentido de: Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque a sua misericórdia é a causa de eu não ser destruído. É por isso que Deus está dizendo nessa noite: Jacó, eu te trouxe no Val de Jaboque, é para tu se arrepender da sua vida de engano e deixar que nessa noite eu vou mudar sua mente, eu vou mudar seu coração, eu vou mudar sua vida. Aonde? Dentro do secreto da oração. Deus não vai mudar a sua vida multiplicando os bens materiais. Deus não vai mudar a sua vida colocando pessoas ou tirando pessoas. Ele pode sim fazer interferências nesse sentido, pode, mas o principal meio da graça da santificação é pela oração. Daniel diz: eu busquei ao Senhor com orações, jejuns e humilhação. Aí Hebreus chega nos dizendo: vamos buscar ao Senhor, vamos nos aproximar do trono da graça, para nós sermos ajudados em tempo oportuno, receber misericórdia
misericórdia que perdoa e graça que nos ajuda. Como se aproxima do trono da graça? Já dei a receita que Daniel disse: eu me virei para o Senhor para buscar com oração, com jejum e com humilhação. Oração, jejum, humilhação, é o que o nosso irmão Tiago afirma na epístola dele. Ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vai exaltar vocês. O segredo ainda de nós sermos vitoriosos sobre tudo é nós nos humilharmos em oração, com lágrimas, e deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo de número 3 versículo 18, que nós com cara descoberta refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, que é para a imagem de Cristo, pelo Espírito Santo. Como tu acha que Deus te transforma? É quando tu ora, é quando tu jejua, é quando tu se quebranta. Jacó é transformado no vale. Deus está dizendo: é assim que a tua vida vai ser transformada. É a partir do momento que você ter intimidade comigo, deixar de olhar para os outros e focar em mim, porque eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Naquele momento que Jacó estava diante do anjo do Senhor, está numa luta de choro, de lágrimas, de petições, o anjo do Senhor vira para ele e diz: me deixa aí, não deixo não. Então o anjo do Senhor toca na coxa dele, e então ele vai ter uma dor tão forte, algo altera no corpo dele, ele fica afetado, ele está andando manco, ele já não está conseguindo andar mais, mas mesmo assim ele segura o anjo do Senhor, e ele diz: está amanhecendo, eu tenho que ir embora, eu não vou te deixar aí enquanto você não me abençoar. Aí ele diz: tá bom então, qual é o seu nome? O meu nome é mentiroso, o meu nome é Jacó. Aí ele vira e diz assim: seu nome era mentiroso, a partir de hoje é Israel. O que significa Israel? Príncipe de Deus. O que significa Israel? Aquele que batalhou com Deus e prevaleceu, batalhou na oração. É Deus dizendo para a sua vida nessa noite: antes era mentiroso, antes era drogado, antes era beberrão, antes prostituía, antes adulterava, antes não valia nada, mas a partir do momento que eu te toquei, Jacó, tu não se chama mais mendigo, tu se chama príncipe, tu se chama princesa, porque o Deus do céu te resgatou. Tu se chama filho de Deus, tu se chama filha de Deus. O diabo tem tentado diminuir sua identidade, mas nessa noite Deus está dizendo: eu já mudei teu nome na cruz. E com o nome mudado, Jacó recebe uma nova graça. Ele vai se encontrar com os parentes dele, e ele está indo então se encontrar com o passado dele enfurecido contra ele, Esaú. Ele pensa: agora Esaú me mata, mas Deus mudou meu nome, Deus está comigo, então vamos ver o que vai dar. Quando ele está indo à frente e vê Esaú, ele curva 7 vezes pensando: Esaú vai me matar, mas eu vou tentar quebrantar o coração dele com presente, com tudo que é possível. Mas quando Esaú chega perto dele, Esaú não pega uma faca, Esaú não pega uma arma, Esaú abraça ele e chora. É isso que Deus quer na sua vida. Sabe, quando tu vê o seu passado voltando diante dos seus olhos e tu pensar assim: agora eu sou destruído, você vai ver o poder da graça se manifestando, porque está escrito em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde você cometeu o seu pecado e ficou a vergonha, o Deus da graça transforma e traz uma honra superior para que o nome dele seja revelado. Quando Jacó se encontra com Esaú e tem essa vitória, depois de um certo tempo, ele vai adiante, constrói uma casa, planta e chama aquele lugar de Sucote. O que é Sucote? Em paz, porque ele viu que o Deus que se encontrou com ele lá no Val de Jaboque era o Deus chamado Príncipe da Paz. Nessa noite você precisa entender que o Deus que te chamou, que o Deus que te escolheu, que o Deus que te encontrou lá no Val de Jaboque, Jacó, é o mesmo Deus que vai tocar sua história, te transformar
transformar. E naquilo que você pensava, a minha história acabou aqui, o meu passado vai voltar para me destruir. Entenda nesta noite que Deus está dizendo: vai ter paz. Aquilo que era guerra vai ter paz. Mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque está escrito no livro de Isaías: nasceu um filho e o nome dele dentre muitos é Príncipe da Paz. Deixa eu te falar que a figura do Deus que estava lutando com Jacó era o próprio Cristo. É o mesmo Cristo que está aqui nessa noite e está dizendo para a sua vida: Jacó, mudei seu nome, agora é Israel. Antes era perturbação por causa da mentira, agora é paz por causa do nome vitorioso que eu te entreguei. Agora é paz, Jacó. Eu mudei sua vida, Jacó. Mas entenda algo para eu encerrar esta palavra, e parei por aqui. O que Deus queria de Jacó era algo mais, porque depois que Jacó recebe isso tudo, ele está andando com Deus. Chega um momento que Deus vira para ele e diz: Jacó, se lembra de Betel? Quando eu apareci a você, te dei um sonho, te prometi. Lembro, Senhor. Volta lá para Betel e vai se humilhar para mim, vai entregar sua vida direita para mim. O que ele faz? Ele manda todo mundo pegar os ídolos que tinha nas outras terras, enterra e vai lá para a casa de Deus, para Betel, adorar o Senhor. Lá ele chama o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus. Deus estava dizendo para Jacó: mudei seu nome, estou te abençoando, mas não é para ficar nisso. Eu não quero esse tipo de relacionamento que eu te dou aquilo que você quer e você vive como você quer. Eu quero um relacionamento que você se chega a mim e eu te dou uma vida maravilhosa, mas você ainda continua me valorizando, me colocando em primeiro lugar, me amando mais do que tudo. Essa palavra se confirma quando Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E também Jesus, mais na frente, João, ele afirma dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que o Filho vai dar a vocês, que o Pai concedeu a ele, é vida eterna. Nesse sentido, Deus, nessa noite, para encerrar essa palavra, não segundo o que eu quero, mas que o Espírito diz. O Espírito diz nessa noite: Israel, não é mais Jacó, é Israel. Eu te dei paz por dentro, eu te dei graça, eu te dei prosperidade. Veio a minha casa hoje, não fica calado, não fica quieto. Eu quero intimidade. Deus quer intimidade. Deus não quer que você chegue aqui, senta aqui, me observe, só fica me olhando, ou os outros que virão. Deus quer que depois que você saia dessa vigília, você faça o que Cristo disse: vai lá pro teu quarto, fecha a porta, tem intimidade com teu Pai em secreto. É consequência Deus responder suas orações e te abençoar, mas o mais importante é o momento de intimidade com Deus. Não perca isto. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.